Olá, senhoras! Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos ao CERS, sejam muito bem-vindos ao curso que mais aprova no Brasil. Eu sou o professor Alexandre Salim, sou o coordenador dos cursos Carreiras Jurídicas aqui no CERS. E como nós já havíamos divulgado às nossas alunas, aos nossos alunos, foi publicado o edital Juiz TJDFT. Nós falamos a vocês que o edital sairia ainda esta semana e saiu. Publicado dia 25 de novembro de 2022, nós temos 30 vagas previstas para o concurso Juiz de Direito Substituto do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos analisar o edital, vamos conversar sobre os principais tópicos deste grande concurso, desta grande oportunidade que se abre para você, Juiz TJDFT. Na telinha comigo, concurso TJDFT, Juiz de Direito Substituto, comentando o edital. Eu vou, desde logo, abrir aqui o nosso edital, publicado no Diário Oficial da União, em 25 de novembro de 2022. Edital número 1, TJDFT, de 24 de novembro de 2002, mas com publicação, repito, em 25 de novembro de 2022. Nós temos, então, mais um concurso para provimento de cargos de juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal. Vamos aos principais tópicos deste edital. Disposições preliminares. O concurso público será regido por este edital e executado pela comissão de concurso em conjunto com o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, banca CESP-SEBRASP, contando ainda com a participação de representante da OAB e de membro do MPDFT em todas as etapas. O concurso destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 30 cargos vagos de juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal. Das 30 vagas, 23 serão para ampla concorrência, uma vaga está reservada para as pessoas com deficiência e 6 vagas estão destinadas aos candidatos negros, pretos e pardos. Olhe o subsídio juiz TJDFT superior a R$ 32.000. Prazo de validade do certame, 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final. Atenção para o tópico 1.5. O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo com as seguintes etapas. Então, será desenvolvido sucessivamente nas seguintes etapas. A primeira etapa é a prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório, responsabilidade do SEBRASP. A segunda etapa, ela traz 2 provas escritas, caráter eliminatório e classificatório, responsabilidade do Egrégio TJDFT com apoio do SEBRASP. Bom, aqui nós teremos prova escrita 1, discursiva de questões, e a prova escrita 2, sentenças cível e criminal. A terceira etapa de caráter eliminatório, com as seguintes fases, responsabilidade do Egrégio TJDFT. A fase 1, de inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social.
A fase 2, exame de sanidade física e mental. A fase 3, o exame psicotécnico. E aí chegamos na prova oral, na quarta etapa. Prova oral, caráter eliminatório e classificatório, responsabilidade do egrégio TJDFT. A quinta etapa, títulos, avaliação de títulos, caráter classificatório, responsabilidade do egrégio TJDFT. As provas versarão sobre os conteúdos programáticos que estão no anexo 2 do edital. E aí eu vou descendo, impugnação ao edital, ponto 1, ponto 10. E aí eu chego no ponto 2, que interessa aos nossos alunos e às nossas alunas. Dos requisitos básicos para o ingresso na carreira. 2.1. São requisitos para o ingresso na carreira. Letra A. Ser aprovado no concurso público. Letra B. Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Letra C, estar em gozo dos direitos civis e políticos. Letra D, estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino. Letra E, estar quite com as obrigações eleitorais. Letra F, ser bacharel em direito, há 3 anos no mínimo, graduado em instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo órgão competente, com diploma registrado pelo MEC, Ministério da Educação. Muitos têm dúvidas a respeito da atividade jurídica letra G. Possuir 3 anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de Direito, na forma definida no artigo 93, inciso 1º, da Constituição Federal, e na resolução CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 75/2009, comprovada por intermédio de documentos e certidões. Já já eu vou lhes mostrar o que diz a resolução CNJ 75/2009. Vamos só terminar este item aqui. Letra H. Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Letra I, ser moralmente idôneo. Letra J, contar o candidato com até 65 anos de idade na data da posse. Eu volto à letra G. Possuir 3 anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva exercida a partir da conclusão do curso de Direito, na forma definida no artigo 93, inciso 1 da Constituição e na resolução CNJ 75/2009, comprovada por intermédio de documentos e certidões. Muito bem. Vamos ver o que nos diz esta resolução. Vamos à resolução CNJ 75 de 2009. Aqui está o texto compilado e atualizado na telinha. Veja, texto compilado a partir das alterações, emenda 01/2009, resolução 118/2010, resolução 208/2015, resolução 381/2021, resolução 423/2021, resolução 439/2022, resolução 476/2022. É o texto mais atualizado. Esta resolução 75/2009 do CNJ dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário Nacional. Então, por exemplo, passando aqui rapidamente, eu sugiro que depois você faça uma leitura atenta de toda a resolução. Quem está se preparando para o cargo de juiz de direito tem que conhecer a resolução 75/2009 CNJ. Eu sempre digo aos meus alunos, carreiras jurídicas que se preparam para a magistratura, a leitura. Sugiro a leitura atenta desta resolução. Então veja aqui, a abertura do concurso, desci rapidamente, só para você saber, ó, etapas, programa do concurso,
Olhem aqui as etapas. Primeira etapa, a prova objetiva, a prova preambular, né? Depois a segunda etapa, as duas provas escritas. E aí vamos indo, etc, etc, né? Classificação, média final, desci mais um pouquinho. A publicidade do certame, desci mais um pouquinho, desci. Duração, prazo de validade do concurso, custeio do concurso, desci. As comissões, composição, quórum, impedimentos, desci mais um pouquinho. Das atribuições da comissão de concurso, desci mais um pouquinho. Da inscrição preliminar, desci. Da primeira etapa do concurso, da instituição especializada executora, desci mais um pouquinho. Da prova objetiva seletiva, desci. Depois eu te mostro o que diz o nosso edital específico, né? Da segunda etapa do concurso, das provas, então são as duas provas, né? Escritas, inclusive aqui a sentença civil e a sentença criminal. Dos procedimentos, desci. Da terceira etapa, inscrição definitiva, desci. Dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico, da sindicância, vida pregressa, investigação social, deferimento da inscrição definitiva e convocação para a prova oral. A quarta etapa, importante, a etapa da prova oral. Já te mostro o que diz o nosso edital, juiz TJ DFT. Voltei aqui então. Quinta etapa, desci. Veja, dos recursos, da reserva de vagas para pessoa com deficiência, desci. Das disposições finais, desci. Veja que nós temos os anexos, né? Então aqui referente à Justiça Federal. Veja, é importante que você conheça Justiça Federal, desci um pouquinho, Justiça do Trabalho, veja, Justiça Militar da União, desci mais um pouquinho, olha só agora. Relação mínima de disciplinas do concurso para provimento do cargo de juiz de direito substituto da Justiça Estadual, do Distrito Federal e territórios. Aqui estão direito civil, processual civil, eleitoral, ambiental, consumidor, criança e adolescente, penal, processo penal, constitucional, empresarial, tributário, administrativo, noções gerais de direito e formação humanística. Importante que você leia isso, tá? Blocos de disciplinas para as questões da prova objetiva seletiva, da Justiça Estadual e do Distrito Federal e territórios. Bloco 1, civil, processo civil, consumidor e ECA. O bloco 2, penal, processo penal, constitucional, eleitoral. Bloco 3, empresarial, tributário, ambiental, administrativo, noções gerais de direito e formação humanística. Legal, né? É isso que você precisa saber aqui. Além disso, nós temos que saber a respeito da tal atividade jurídica. Pois esta resolução CNJ, no seu artigo 59, vamos a ele, te diz exatamente o que é a atividade jurídica. Vem comigo, eu voltei à nossa resolução e eu estou descendo para o 59. Considera-se atividade jurídica para os efeitos do artigo 58, parágrafo 1º, a linha I. Aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito. O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado. Aí cita-se aqui o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, em causas ou questões distintas. 3. O exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. 4. O exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 horas mensais e durante um ano.
E 5. O exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. Vamos ver os dois parágrafos aqui. É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em direito. Parágrafo 2º. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão de concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. Voltei lá em cima. Estas são as informações relevantes por hora, né? Que estão na Resolução 75/2009 do Egrégio CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E aí eu volto, senhoras e senhores, ao nosso edital. Vamos a cada uma das fases respectivas. Eu estou aqui, voltando ao nosso edital. Desci. Ó, avaliação psicossocial, desci. Reserva de vagas, desci. Inscrição preliminar, é importante que você veja o valor da inscrição preliminar do concurso juiz TJDFT 2022-2023. Então, valor de R$ 320. Desci mais um pouquinho. Das disposições gerais, desci mais um pouquinho. Ó, desci. Procedimentos para solicitação da isenção de taxa. Desci. Solicitação de atendimento especial. Desci mais um pouquinho. Passando sobre aqui as questões do edital, chegamos nas etapas do ponto 7. Ponto 7 do edital que foi publicado no dia 25 de novembro de 2022. Juiz TJDFT. Bom, quais são as etapas do concurso? Nós temos então a prova objetiva seletiva. Prova objetiva seletiva com cada um dos blocos que nós lemos. Depois a prova discursiva. Temos as questões discursivas. Temos as duas sentenças, a civil e a criminal. Temos depois na quarta etapa a prova oral. Na prova objetiva seletiva, ela tem a duração de 5 horas. Será aplicada na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo 1 deste edital. Eu já chego a esta data. Bom, desci. Veja que nós temos aqui uma prova objetiva seletiva, como eu já antecipei, eliminatória e classificatória. Ela é composta de 100 questões objetivas de A até E. Diz o ponto 8.5. As questões da prova objetiva seletiva serão do tipo múltipla escolha, com 5 opções A, B, C, D e E, sendo uma única resposta correta. Haverá na folha de respostas para cada questão um campo para cada uma das 5 opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta de acordo com o comando da questão. Desci. Depois há os critérios de avaliação desta prova objetiva seletiva. Desci mais um pouquinho. Os recursos. E aí chegamos na segunda etapa, as provas escritas. As provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em hora e local fixados pela comissão de concurso, nas datas prováveis, eu já te mostro quais são, estabelecidas no cronograma constante do anexo 1 deste edital. Classificar-se-ão para a segunda etapa, havendo até 1.500 candidatos inscritos, os 200 candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos contra os gabaritos oficiais preliminares. Olha o ponto de corte. Agora, se houver mais de 1.500 candidatos inscritos, nós temos um ponto de corte em 300 candidatos com as maiores notas. Se nós tivermos mais de 10.000 candidatos, o ponto de corte, 400 candidatos com as maiores notas. Desci mais um pouquinho.
Material de uso permitido nesta segunda etapa. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Códigos, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, índice remissivo, regimento interno dos tribunais e conselhos, leis de introdução dos códigos. O material de uso permitido poderá conter evidências de utilização anterior, tais como trechos destacados por marca-texto, sublinhados, etc. Isso se pergunta muito, professor Salim, eu posso usar o marca-texto na segunda etapa? Bom, temos que ver o que diz o edital. Aqui pode. Geralmente as provas, onde há a banca Sebrasp e CESP, pode o marca-texto, pode o sublinhado, pode a simples remissão a artigos ou a texto de lei, pode a separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clipes ou similares. Agora, o que não pode, material de uso proibido. Códigos comentados, anotados ou comparados. Anotações pessoais, transcritas, manuscritas ou impressas. Súmulas. Veja, as súmulas são de uso proibido. Enunciados. Exposição de motivos dos códigos. Jurisprudências. Informativos de tribunais. Orientações jurisprudenciais. Cópias reprográficas. O xerox ou similares. Revistas e livros de doutrina. Cópias reprográficas ou qualquer documento obtido na internet de site não oficial, livros, apostilas, anotações, materiais e ou quaisquer obras que contenham modelos de petições, roteiros, rotinas ou fluxogramas de petições e afins, dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha qualquer conteúdo similar aos indicados anteriormente, computador, notebook, tablet, dispositivo eletrônico ou equipamentos similares. Tudo isto proibido, tá? Eu desço e vou direto para a quarta etapa. Ó, desci. Veja que nós estamos na terceira, inscrição definitiva. Desci. Sindicância. Desci. Depois você vai ler tudo isso, pedidos, deferimento da inscrição definitiva. Cheguei na quarta etapa, prova oral. A prova oral será realizada em sessão pública, na presença de todos os membros da comissão examinadora, mediante exame individual e não simultâneo dos candidatos, e será gravada em áudio ou em outro meio que possibilite posterior reprodução. Desci mais um pouquinho. O sorteio público do ponto ocorrerá com antecedência de 24 horas do horário de início da prova oral. Olhe agora, cada examinador disporá de até 15 minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota de 0 a 10 pontos, ok? Até 15 minutos por examinador. Aí vem os cálculos da prova oral, avaliação dos títulos, o que pode, o que não pode, ó, publicação de obras, etc, classificação final, desci. Ó, cheguei na comissão, desci mais um pouquinho, desci, disposições finais, desci, cheguei no anexo 1. Veja aqui. Desci mais um pouquinho, anexo 1, para te mostrar algumas datas importantes. Aplicação da prova objetiva seletiva, 5/2/2023. Nós estamos hoje na publicação deste edital em 25/11. Então você tem praticamente o final de novembro, você tem todo dezembro, você tem todo janeiro e o comecinho de fevereiro para a sua preparação à prova objetiva seletiva. Desci mais um pouquinho. Olha aqui a realização da segunda etapa. Nós temos a primeira prova escrita discursiva no final de março, a segunda prova escrita discursiva, 1º de abril, 2 de abril de 2023. E aí eu desço mais um pouquinho. No anexo 2 temos os conteúdos programáticos.
Eu chamo a sua atenção porque chamou a minha atenção aqui na minha matéria penal, processo penal, né? Olha só, consumidor, desci aqui um pouquinho, ECA, desci, cheguei no bloco 2, o penal, o processo penal. Aqui no direito penal, nós temos um conteúdo programático bastante extenso, e aí eu desço um pouquinho as legislações especiais e chama a minha atenção, veja aqui comigo, a referência aqui a 8666 chamou a minha atenção. Olha aqui, ó. Onde é que está 8666? Deixa eu colocar assim, então. Ó. Vamos buscá-la assim. 8666. Aqui, ó. Crimes contra o procedimento licitatório. 8666 de 93. Veja, se eu subir, eu te mostro, olha aqui, te mostro que isto está dentro do direito penal. A 8666, os crimes licitatórios. Mas, Banca Sebrasp, atenção, Banca Sebrasp, por quê? Porque a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela, não obstante para as demais searas do direito em vacatio legis, para o direito criminal não. Ela está em vigor desde a publicação, 1º de abril de 2021. Então os crimes licitatórios estão dentro do Código Penal, não mais na 8666 de 93. Veja, lá no título 11, o 11º grande título da parte especial do Código Penal, dos crimes contra a administração pública, nós temos um novo capítulo, capítulo 2b, com os crimes em licitações e contratos administrativos, tá? Outra questão importante. A banca, ela pode cobrar a jurisprudência publicada ontem, por exemplo? Um tema em recurso repetitivo? Não, né? Pelo menos 30 dias antes. Volta aqui comigo. Eu vou te mostrar, ó, estou abrindo aqui o ponto 10.32 do edital. Isso aqui é bem importante. As questões inseridas nas provas observarão as normas e regulamentos supervenientes à publicação do edital, quando vinculados às disciplinas previstas no anexo 2 e constantes de edital próprio relacionado à etapa específica. 10.32.1. As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões, desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas. Não é 30 dias antes da publicação do edital. É até 30 dias antes da prova respectiva. Importante isto, né? Bom, aqui estão os principais tópicos deste edital. É claro que você que tem interesse nesta prova, juiz substituto do TJ-DFT, você vai ler com atenção todo o edital. Então, te resumindo o que está neste edital, eu volto ao nosso material, comentando o edital. Nós temos aqui, senhoras e senhores, 30 vagas para juiz de direito substituto do egrégio TJ-DFT. Nós já lemos o que é atividade jurídica. Lembre o artigo 59 da resolução CNJ de número 75/2009. Vem comigo. A remuneração é muito atrativa, superior a R$ 32.000. A banca organizadora CESP-CEBRASP. Status publicado, edital, isso aqui é muito importante, é uma baita notícia aos nossos alunos. Avancei. Calendário do concurso. Então, inscrições. Elas começam 28 de novembro e vão até 27 de dezembro. O valor, eu já te disse, R$ 320. A isenção da taxa, 28 de 11 a 7 de 12. Como eu te mostrei, a prova objetiva, ela se realiza lá na primeira semana de fevereiro de 2023. Temos mais de 2 meses de preparação para a prova objetiva seletiva. As provas subjetivas, 31 de 3 a 2 de 4 de 2023. Prova oral será definida. Lá na frente está a sua aprovação. Avancei aqui. Prática jurídica, nós já lemos, considera-se prática jurídica, né? Atividade jurídica, você já sabe, artigo 59 da Resolução 75/2009 do CNJ. Avancei.
Etapas do concurso: 1 prova objetiva, 2 provas escritas, 3 inscrição definitiva, 4 exame de sanidade física e mental, 5 exame psicotécnico, 6 prova oral, 7 avaliação de títulos. Grupo 1, eu te mostrei também. Nós temos civil, processo civil, consumidor e ECA. Grupo 2, constitucional, eleitoral, penal e processo penal. Grupo 3, administrativo, ambiental, empresarial, tributário e noções gerais de direito e formação humanística. A nossa prova objetiva seletiva tem 5 horas de duração e é composta por 100 questões objetivas, de A até E. Provas escritas. Temos aqui a prova 1, com as questões discursivas, e a prova 2, uma sentença civil e uma sentença criminal. Como se preparar? O que o SERS vai te oferecer para este edital específico, juiz do egrégio TJDFT? Banco de aulas teóricas. Aulas inéditas de resolução de questões. Simulados com gráfico de desempenho. Acelerador de vídeo para você não perder tempo em aulas cuja matéria você já domina. O plantão de dúvidas por parte dos nossos professores especialistas. Aulas legendadas e transcritas, olha só que legal. Tudo isso e muito mais. Senhoras e senhores, não percam esta janela de oportunidade que chega agora no final de 2022. Eu lhes confesso que, se não fosse um apaixonado pelo Ministério Público, sou promotor de justiça há quase 25 anos, um dos concursos que eu iria buscar seria juiz do egrégio TJDFT. Eu sou um entusiasta, um admirador da justiça do Distrito Federal. Portanto, venha conosco, venha se preparar com o SERS, venha com os professores especialistas aqui do SERS, professores que são membros da carreira ou que são identificados com a carreira, professores que conhecem, como poucos, esta banca examinadora, a banca Sebrasp-CESP. Nós temos um pouco mais de 2 meses até a prova objetiva seletiva. Então é hora de intensificar os estudos. Você não vai decidir até o fim da semana, você não vai esperar para decidir. Não, vamos agora, se inscreva agora, aproveite esta janela de oportunidade e garanta já o seu êxito profissional em 2023, ok? Qualquer dúvida, nos procure. Nos procure, se você já é nosso aluno aqui no SERS, pelo plantão de dúvidas, o canal oficial de comunicação do SERS. Se você preferir, lá pelas redes sociais, pelo @SERS no Instagram, pelo @Prof. Alexandre Salim no Instagram, nós estamos juntos e nós vamos juntos até a sua aprovação. Eu te espero no nosso curso Juiz do Egrégio DFT, o juiz de direito do egrégio é TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ok? Contem comigo, contem com o SERS e vamos juntos até a aprovação. Bons estudos e aquele abraço.